O relógio antigo na parede marcava exatamente meia-noite, quando Eduardo despertou abruptamente de um sono agitado. O silêncio sepulcral da noite era quebrado apenas pelo tic-tac monótono do relógio, cada batida ressoando como um eco em sua mente cansada. Sentou-se na cama, ofegante, com o coração batendo descompassado no peito. Uma fina camada de suor cobria sua testa, e suas mãos tremiam levemente. Olhou ao redor do quarto escuro, tentando distinguir formas familiares na penumbra. Nos últimos meses, Eduardo vinha sendo atormentado por pesadelos vívidos, sonhos tão reais que era difícil distinguir entre a realidade e a fantasia. As imagens perturbadoras que povoavam suas noites deixavam resquícios que o acompanhavam durante o dia, sombras persistentes em sua consciência. Tudo começou de forma sutil. Pequenos ruídos durante a noite, como se alguém estivesse andando pelos corredores de seu apartamento no centro da cidade. Inicialmente, atribuiu os sons ao encanamento antigo ou ao rangido natural de um prédio envelhecido. Contudo, com o passar das semanas, os ruídos se intensificaram, transformando-se em sussurros inaudíveis que pareciam emanar das paredes. Eduardo tentava se concentrar em seu trabalho. Como analista financeiro em uma grande empresa, estava acostumado a lidar com pressão e prazos apertados. Mas ultimamente, sua mente parecia desfocar. Os números dançavam em sua frente, tornando-se emaranhados incompreensíveis. Sentia uma constante sensação de que estava sendo observado, uma presença invisível que o seguia aonde quer que fosse. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisava um relatório importante, notou algo estranho no documento. Entre as linhas de texto, frases desconexas surgiam em letras borradas. Não confie neles. Eles estão vindo. Piscou várias vezes, esfregou os olhos, mas as palavras permaneciam lá, como cicatrizes impressas no papel. Levantou-se abruptamente, derrubando a cadeira, atraindo olhares curiosos de seus colegas. Sentiu o sangue fugir de seu rosto. Está tudo bem, Eduardo? Perguntou Mariana, sua colega de mesa, com expressão preocupada. Sim, apenas preciso de um pouco de ar, respondeu, tentando sorrir. Saiu apressadamente do escritório, a chuva fria caindo sobre ele como agulhas finas. Olhou para o céu cinzento, tentando acalmar a mente. Estou apenas estressado, pensou. Preciso descansar. Decidiu tirar alguns dias de folga. Em casa, tentou relaxar, assistindo a filmes e lendo livros que costumava apreciar. Mas a sensação de inquietação não o abandonava. As noites tornaram-se cada vez mais perturbadoras. Acordava no meio da noite com ruídos altos, como se móveis estivessem sendo arrastados no andar de cima. Mas ele morava no último andar. Uma noite a situação piorou. Acordou com uma música distante, uma melodia antiga que parecia vir de um gramofone. Seguiu o som pelos corredores escuros, o piso de madeira rangendo sob seus pés descalços. O som o levou até a porta do porão, um lugar que raramente visitava. Hesitou por um momento, mas a curiosidade o venceu. Abriu a porta lentamente, a escuridão engolindo-o. Desceu os degraus, cada passo ecoando como um trovão. No fundo do porão, viu uma luz fraca emanando de um canto. Aproximou-se e encontrou um gramofone antigo tocando a melodia melancólica. Ao lado, uma fotografia emoldurada de uma família que não reconhecia. De repente, sentiu uma mão fria em seu ombro. Virou-se abruptamente, mas não havia ninguém. O gramofone parou de tocar, a agulha arranhando o disco em um som agudo e perturbador. Eduardo correu escada acima, fechando a porta com força. Encostou-se na porta, o coração acelerado, tentando recuperar o fôlego. Isso não pode estar acontecendo, murmurou para si mesmo. No dia seguinte, decidiu procurar ajuda profissional. Marcou uma consulta com o Dr. Henrique, um psiquiatra renomado na cidade. Durante a sessão, tentou explicar o que vinha acontecendo, mas sentia que as palavras não eram suficientes para descrever suas experiências. O médico o ouviu atentamente, fazendo anotações em seu caderno. Eduardo, os sintomas que você descreve podem estar relacionados a um transtorno de ansiedade ou talvez algo mais profundo, disse o Dr. Henrique com voz calma. Gostaria de realizar alguns exames e talvez iniciar uma terapia para ajudá-lo. Eduardo concordou, embora relutante.
Sentia-se desconfortável em expor sua mente daquela forma, mas sabia que precisava de ajuda. Nos dias que se seguiram, passou por uma série de testes e iniciou sessões regulares com o terapeuta. Apesar disso, as experiências estranhas continuavam. Certo dia, ao caminhar pelo parque, sentiu-se observado. Olhou ao redor e viu uma figura distante, vestida com um casaco escuro e chapéu, parado sob uma árvore. A figura parecia encará-lo fixamente, embora estivesse longe demais para distinguir seu rosto. Eduardo desviou o olhar, mas quando voltou a olhar, a figura havia desaparecido. As noites tornaram-se insuportáveis. Sonhos recorrentes o atormentavam. Estava preso em um labirinto sem saída. Corredores estreitos que se fechavam sobre ele, vozes sussurrando segredos incompreensíveis. Acordava suando frio, o coração disparado. Começou a evitar dormir, ficando acordado até altas horas da madrugada, os olhos fixos na televisão sem som. Uma madrugada, enquanto folheava um livro antigo que encontrara no porão, notou que as páginas estavam escritas em uma língua desconhecida. As letras pareciam dançar na página, formando símbolos que brilhavam levemente. De repente, as palavras começaram a sussurrar em sua mente, uma cacofonia de vozes que o deixaram atordoado. Largou o livro, que caiu aberto no chão, as páginas virando sozinhas. Desesperado, tentou ligar para Carlos, seu amigo de longa data. Mas o telefone apenas emitia um som estático, vozes distorcidas que pareciam rir dele. "Isso não pode estar acontecendo", repetia para si mesmo, andando de um lado para o outro na sala. No dia seguinte foi ao consultório do Dr. Henrique sem marcar hora. "Preciso falar com você", disse, com os olhos arregalados e olheiras profundas. O médico o recebeu imediatamente. "Eduardo, você parece exausto. O que aconteceu?" "Não posso mais viver assim. As vozes, as visões, não sei o que é real ou não", disse, a voz trêmula. O Dr. Henrique o observou com preocupação. "Acho que seria melhor se você ficasse sob observação por alguns dias. Podemos ajustar sua medicação e monitorar seus sintomas de perto." Não quero ser internado", protestou Eduardo. "Não estou louco." "Eu sei que é difícil, mas é para o seu próprio bem", disse o médico suavemente. Sentindo-se encurralado, Eduardo saiu do consultório, ignorando os chamados do médico. Decidiu que precisava descobrir o que estava acontecendo por conta própria. Retornou ao porão de seu apartamento, determinado a confrontar seus medos. O gramofone ainda estava lá, mas agora havia mais objetos estranhos. Fotografias antigas, relógios parados, bonecas antigas com olhos vítreos que pareciam segui-lo. Encontrou um diário empoeirado em uma prateleira. Ao abri-lo, reconheceu sua própria caligrafia, embora não se lembrasse de tê-lo escrito. As páginas estavam cheias de anotações sobre rituais e entidades desconhecidas. "Eles estão aqui, estão me observando. Preciso parar antes que seja tarde demais", dizia uma das entradas. Confuso, tentou lembrar-se de ter escrito aquelas palavras, mas sua mente estava em um turbilhão. De repente, ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. As luzes começaram a piscar, e uma risada infantil ecoou pelo porão. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Subiu as escadas correndo, trancando a porta atrás de si. Decidiu que não podia ficar mais naquele apartamento. Arrumou algumas roupas em uma mala e saiu, sem olhar para trás. Dirigiu sem rumo pelas ruas da cidade, a noite envolta em uma névoa espessa que tornava difícil enxergar. Acabou parando em um motel de beira de estrada. O recepcionista, um homem idoso com olhos cansados, entregou-lhe a chave sem fazer perguntas. No quarto simples, Eduardo tentou descansar, mas o silêncio era perturbador. A televisão não funcionava, emitindo apenas estática. Deitou-se na cama, encarando o teto, as sombras das árvores projetando formas estranhas pela janela. Adormeceu por alguns instantes, mas foi despertado por um som alto. Alguém batia na porta com força. "Quem é?" perguntou, mas não houve resposta. Aproximou-se cautelosamente e olhou pelo olho mágico, mas não viu ninguém. Abriu a porta lentamente. O corredor estava vazio. Deu um passo para fora, olhando em ambas as direções. Quando se virou para voltar, a porta do quarto se fechou bruscamente, trancando-se. A luz do corredor começou a piscar
e uma figura apareceu no final do corredor. Era a mesma figura que vira no parque, com o casaco escuro e o chapéu cobrindo o rosto. "O que você quer?" gritou Eduardo, mas a figura não respondeu. Começou a caminhar em sua direção, passos lentos e determinados. Eduardo correu na direção oposta, descendo as escadas, mas parecia que os degraus não tinham fim. O corredor se estendia infinitamente, as portas todas iguais, os números repetidos. Parou ofegante sem saber o que fazer. A figura agora estava mais próxima, estendendo a mão em sua direção. "Você não pode escapar", disse uma voz profunda que ecoava em sua mente. "Deixe-me em paz", gritou Eduardo, fechando os olhos. Quando os abriu novamente, estava de volta em seu apartamento, sentado no chão da sala. Tudo parecia normal, mas ele sabia que algo estava errado. O telefone tocou e ele atendeu com mãos trêmulas. "Eduardo, aqui é o Dr. Henrique. Estou preocupado com você. Por favor, volte ao consultório. Podemos ajudá-lo." "Eu não sei mais o que é real", disse a voz fraca. "Sei que é difícil, mas não está sozinho. Vamos superar isso juntos." Após um momento de silêncio, Eduardo concordou. "Tudo bem, estarei aí em breve." Ao desligar o telefone, preparou-se para sair. Mas ao abrir a porta de seu apartamento, encontrou-se em um corredor desconhecido, com paredes cinzentas e sem janelas. Caminhou hesitante, os passos ecoando no vazio. As portas ao longo do corredor não tinham maçanetas, impossibilitando sua abertura. No fim do corredor, uma luz intensa emanava de uma porta entreaberta. Aproximou-se lentamente, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Ao entrar, encontrou uma sala circular, com paredes cobertas de espelhos. Em cada reflexo, via versões distorcidas de si mesmo, rostos contorcidos em expressões de dor e sofrimento. No centro da sala, uma mesa com um único objeto, o diário que encontrara no porão. Aproximou-se e abriu-o mais uma vez. As páginas agora estavam em branco, exceto por uma frase escrita no centro: "A verdade o libertará." De repente, os espelhos começaram a rachar, estilhaçando-se em milhares de pedaços que flutuavam no ar. As vozes retornaram, mais altas do que nunca, formando um coro ensurdecedor. Eduardo caiu de joelhos, cobrindo os ouvidos. "Parem, por favor, parem!" Tudo ficou em silêncio. Quando levantou a cabeça, estava em uma sala branca, iluminada por uma luz suave. À sua frente, estava o Dr. Henrique, observando-o com um olhar compassivo. "Bem-vindo de volta, Eduardo", disse o médico. O que aconteceu?" perguntou confuso. "Você esteve em um estado catatônico nas últimas semanas. Estávamos tentando alcançá-lo." "Mas eu vi coisas, lugares. Não consigo entender." "Sei que parece real, mas foi sua mente criando barreiras para proteger-se de algo que não queria enfrentar", explicou o Dr. Henrique. "Proteger-me do quê?" O médico hesitou por um momento. "Da perda de sua família. Houve um acidente e você foi o único sobrevivente." As lembranças vieram como uma enxurrada. A noite chuvosa, o carro derrapando na pista molhada, o som de metal se chocando, os gritos. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não pode ser." "Eu sinto muito", disse o Dr. Henrique, colocando a mão em seu ombro. "Mas agora que se lembra, podemos começar o processo de cura." Os dias que se seguiram foram difíceis. Eduardo lutou para aceitar a realidade, mergulhado em uma tristeza profunda. As sessões com o Dr. Henrique tornaram-se diárias, explorando seus sentimentos e memórias. Aos poucos, começou a encontrar algum conforto, embora a dor permanecesse. Certo dia, enquanto caminhava pelo jardim do hospital, encontrou uma criança sentada em um banco brincando com um barquinho de papel. "Olá", disse a criança, olhando para ele com olhos brilhantes. "Olá", respondeu Eduardo, sentando-se ao lado. "Você parece triste." "Estou um pouco. A minha mãe diz que quando estamos tristes, devemos lembrar das coisas boas que temos." Eduardo sorriu levemente. "Sua mãe é sábia." A criança sorriu de volta. "Quer fazer um barquinho também?" "Claro." Pegou o papel que a criança lhe ofereceu e começou a dobrá-lo, seguindo as instruções. Por alguns momentos, sentiu-se em paz.
a simplicidade do ato trazendo-lhe conforto. Quando levantou o olhar, a criança não estava mais lá. Olhou ao redor, mas não havia sinal dela. Segurou o barquinho de papel em suas mãos, sentindo uma estranha conexão. Talvez fosse um sinal, um lembrete de que havia beleza mesmo na dor. Nas semanas seguintes, Eduardo continuou seu tratamento. Começou a participar de grupos de apoio, compartilhando sua história e ouvindo as dos outros. Encontrou força na comunidade, percebendo que não estava sozinho em seu sofrimento. Eventualmente, recebeu alta do hospital. Retornou ao seu apartamento, agora decidido a reconstruir sua vida. Guardou os objetos que o lembravam do passado, mas não os esqueceu. Eles faziam parte de quem ele era, das memórias que guardaria com carinho. Uma manhã, ao abrir as cortinas, permitiu que a luz do sol iluminasse todo o apartamento. Respirou fundo, sentindo o ar fresco entrar em seus pulmões. Um dia de cada vez, disse para si mesmo. E assim, Eduardo iniciou um novo capítulo, carregando consigo as cicatrizes do passado, mas também a esperança de um futuro melhor. Sabia que os fantasmas poderiam retornar, mas agora estava preparado para enfrentá-los.